Eu vou conversar ao vivo com o Wlamir Brandalize, que vai comentar conosco esses números apresentados, o que vem acontecendo, como é que ele vem influenciando o mercado. Brandalize, obrigado pela sua participação e olha só, temos aí esses números atualizados da Argentina, tivemos uma semana com atualizações também, levantamentos novos da Conab e também do Departamento de Agricultura norte-americano. Como que esses levantamentos eles estão fluindo em relação ao mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, eles são fatores aí que são fatores positivos, né, que vêm para as cotações. Hoje a gente não pode levar muito em consideração essa questão da própria Argentina e da situação brasileira, do Rio Grande do Sul, porque hoje o mercado internacional está levando mais em consideração aí a nova frente de guerra lá na Ucrânia, em que essa última noite aí teve um bombardeio gigantesco lá da Rússia sobre a Ucrânia em função dessa nova leva de armamento que a Ucrânia vai receber. Os russos se anteciparam e aparentemente querem destruir a Ucrânia. Então isso puxou, está disparando o petróleo, todos os grãos, o trigo, que é o produto que mais sai ali da Rússia e da Ucrânia, o trigo disparando, quase 3% de alta. Então hoje é um dia atípico frente ao que nós tínhamos na semana, né, que é o USDA apontando uma redução da safra mundial de soja, né, de 388 para 383 milhões, e ele trouxe a Argentina com 41, né, ele trouxe a Argentina com o número anterior aí da Bolsa de Buenos Aires, porque o USDA e a Bolsa de Buenos Aires, eles têm um perfil muito parecido, que nem eu citou, eles são muito conservadores, né, só que a Bolsa de Buenos Aires agora já reduziu, que nem eu citou, mais 3. Então esse 383 do USDA, na realidade, hoje já é 380 milhões de toneladas, então é menos, né? E isso é cerca de 20 milhões de toneladas a menos na produção de soja do que era o início, né, da temporada, porque a Argentina, pelo próprio dado da Bolsa, ela perdeu já 10 milhões de toneladas, era projetado inicialmente 48 pela Bolsa, hoje 38. O próprio Rio Grande do Sul aí também já perdeu 10 milhões de toneladas no potencial dele dessa safra. Automaticamente o mundo poderia ter colhido as 400 milhões, agora já vai para 380 e provavelmente vai ser menos de 380 milhões. E para fechar o comentário com relação à Conab, que ela veio com 152 milhões e 900, eu acho que esse número da Conab está muito otimista, justamente pelo problema que está tendo aí no Rio Grande do Sul, porque a safra do Mato Grosso, dos estados centrais, que está muito bem, essas regiões estão bem, ela não deve compensar toda essa perda que tem aí para baixo. Eu acredito que Brasil, uma safra dentro do normal, 150 milhões de toneladas. Mesmo assim, a grande safra, é recorde histórico, tudo é número grande. Mas a safra mundial já é menor que as 380 milhões de toneladas. Ainda é um fator que ajuda, né, o mercado de Chicago. Mas hoje o peso é a guerra, né? A guerra voltou a todo vapor por lá. Brandalize, tendo em vista o momento, né, nós temos a ofensiva russa, mais uma vez, né, e agora de uma forma muito agressiva, né, em relação, inclusive, a áreas, então as pessoas, né, as áreas sociais da Ucrânia, já vinha acontecendo, mas agora já não está escondendo. E aí nós temos um fator de produção de soja no mundo todo, que já era muito ajustado, ele vai demonstrando ainda uma oferta menor ainda pela oleaginosa, e ainda que o Brasil produza 150 milhões, 152 milhões de toneladas, mas considerando tudo isso, e dólar, momento do produtor vender um pouco, no seu entendimento? Fabiano, é o momento sim, porque a comercialização esse ano está muito atrasada, né? Nós temos no máximo hoje 35% da safra negociada aí a nível nacional, pouco mais de 40% do Mato Grosso que está na frente. Vai ter muita soja chegando nas próximas semanas e vai ter uma pressão de oferta grande. Isso a gente já está sentindo com os prêmios, né? Os prêmios que andavam de 50 a 70, 80 pontos há poucas 2 semanas atrás, hoje já se fala em prêmios de 10 pontos, 15 pontos. E os compradores nos portos apontam que esse ano nós vamos ter prêmios negativos aí no pico da oferta. Então essa semana é uma semana que vai fechando bem de negócios. Nossos levantamentos aí estão apontando perto de 4 milhões de toneladas de soja negociada aí na semana.
porque o produtor está vendo, né, que há um pico de dólar, aí o dólar melhorou um pouco, Chicago está bem, ainda acima de 15 dólares e 20 as posições, então o momento está interessante, porque quando entrar o pico da safra brasileira, certamente isso vai fazer influência no mercado em Chicago, né, porque a China tem atuado muito pouco, né, os chineses estão esperando para se posicionar na colheita a partir de março, abril, e eles sabem que tem muito grão chegando no Brasil, e não tem armazém para tudo, né? Então vai ter que jogar nos portos, e aí o comprador é que faz a cotação, né, Fabiano? Então é o momento do produtor fazer uma parte, sim, para não deixar para ter que vender na hora que tem dívidas. Quando é em abril tem dívida, tem em maio tem dívida de custeio, maio tem muita gente tem dívida de máquinas, e talvez nessa hora vai ter muita oferta e vai ter pouca demanda, e aí é fator negativo de cotação, né? Não dá para arriscar, né? O produtor tem que vender na hora que está com margem, né? Nesse momento ainda está com margem, né? As cotações gerais aí no Brasil, elas estão positivas, está dando margem, então é hora de fazer um pouco, sim. A gente tem recomendado para participar um pouco do mercado, para desafogar esses períodos de oferta de maior, que vai ser aí principalmente no mês de março, abril, né? Muito bem, Vlamir Brandalize. Eu vou aproveitar para conversar com você sobre o mercado de milho também, e os dados apresentados nesta semana, que são muito interessantes. Conab apresentou ali números, né, que estão de acordo, aparentemente, em relação à safra atual, mas fez algumas revisões, Vlamir Brandalize, em relação a estoques públicos, né, inclusive de safras passadas, já passadas há muito tempo, e meio que acertou, né? Fez um acerto ali para ter estoque no Brasil, aqui na interpretação do Agricultura BR. Papel aceita tudo mesmo, Brandalize? Dá para acreditar nesses números que foram apresentados? Com relação a papéis é complicado, né? Porque a Conab tem números de estoque ali que não existem, né? E também estoque de passagem, também hoje nós temos um pouco de estoque de passagem de milho, de produtor que deixou aí de vender no ano passado para vender agora no começo do ano. Principalmente o milho da safrinha, né? Então é aquele ano, ele deixa de vender no ano por causa do ano fiscal para vender no ano seguinte em função de tributação do imposto de renda. Isso é um fato normal, né? De fazer a capitalização desse recurso aí no ano seguinte, principalmente quando você sai de um ano que teve um custo de produção muito alto e o produtor não está tendo aquela margem de lucro tão grande aí que nem a Receita espera aí, que quer pegar o leão, né? Quer pegar o produtor pela perna. Então, mas os dados aí, a Conab precisava fazer ajustes mesmo, né? Então, de papéis, mas não temos todos esses estoques gigantescos, sempre que eles vêm trabalhando de 10, 12 milhões de toneladas, isso não existe. Existe só no papel, porque ninguém carrega estoque aí 2, 3 anos seguidos, né? Ele tem um estoque de passagem que veio até agora e provavelmente quando chegar em março, no pico da safra de verão, e antes de chegar a safrinha, os estoques que tinha passado já foram embora, já foi todo negociado, já foi para exportação. Dá para ver que nós batemos recorde de exportação ano passado aí com mais de 47 milhões de toneladas, e esse ano aí nós vamos aí para 50 milhões, né? Dá para ver que o próprio USDA, né, a notícia boa da semana do USDA é pela primeira vez da história colocou o Brasil como o maior exportador mundial de milho, né? Agora com 50 milhões de toneladas, o USDA aponta para os Estados Unidos 48.900, então no milho também, a exemplo da soja, que nós somos o maior exportador, o milho agora a gente já aparece em primeiro lugar na exportação mundial. Isso é bom, né? Isso cria uma condição melhor aí para nossas exportações, né? O mundo começa a olhar melhor ainda mais o Brasil aí na questão milho, né? Mas grandes estoques não existem não, isso aí é mais papel, né? Tá certo, Vlamir Brandalize, eu quero agradecer a sua participação, aproveitar para agradecer aqui alguns telespectadores, e em especial aqui sumiu a fala aqui, mas aqui é a Luana, eu lembro do primeiro nome, a Luana Dantas, que mandou uma mensagem aqui a respeito do papel aceita tudo, e só para explicar, né, são planilhas e que dentro de um gabinete você coloca números ali que vão ter o acerto necessário ali para não causar um impacto de preços. Aí é uma questão muito clara para mim de preços em relação ao mercado brasileiro, já que assumir que o estoque está muito baixo e que tem dificuldades em oferta seria um cenário que faria com que os preços subissem ainda mais. Só para confirmar isso mesmo, Vlamir Brandalize, respondendo aqui a Luana.
Exatamente, Fabiano, porque quando você pega, por exemplo, antigamente, né, ó, o governo, quando ele podia manipular esses papéis, ele colocava, não, existe estoque público aí de um volume de milhões de toneladas, ele dá uma tranquilidade para o mercado que não vai ter escassez de milho. Então, aquela pressão de alta no custo de ração, no custo que vai influenciar no ovo, no frango, na carne em geral, no leite, tudo isso, quando você vê que você mostra que tem estoques, você dá uma tranquilidade para o mercado. E na realidade isso está passando, né? Hoje o mercado ele sabe o que está acontecendo, então quando tem excesso de safra ele sabe, quando tem falta de safra quebra, que nem agora do Rio Grande do Sul, ele está sabendo antes que os próprios dados do governo, né? Então automaticamente esses papéis aí eles estão perdendo importância, né? Então tá na hora de corrigir tudo isso aí, né? Os grandes estoques de passagem que sempre teve nos dados da Conab não existe mais, dá para ver, não é só o milho, feijão ainda, a Conab coloca estoques de passagem de 300 mil toneladas, 400, ninguém tem esse feijão, não existe feijão, hoje circula entre 30 e 60 dias, no máximo 90, ele não existe, você tem que ser revisto tudo isso e colocar na realidade, né, que nem os dados da Conab que tem sido mais próximo do real é a questão da soja, talvez esteja um pouco otimista já nesse relatório, mas tem que vir para a realidade, senão perde importância, né, ele perde credibilidade, né, vinha perdendo muita credibilidade, né, Fabiano?